Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje o assunto é fascinante, como o nosso DNA consegue se copiar. A gente está se baseando aqui num capítulo bem denso de bioquímica sobre replicação, reparo, essas coisas. E a missão é tentar entender como essa molécula, que é super complexa, consegue ser duplicada com uma precisão assim absurda, para garantir que a informação genética passe adiante. Lembro daquele paper original do Watson e Crick? Eles já meio que soltaram uma ideia de como isso poderia acontecer, né? E exatamente. Eles deram aquela sugestão que uma fita poderia ser um molde para outra. E o legal é que a ideia básica estava certa. Mas, nossa, a realidade é bem mais complexa. Envolve um monte de enzimas, uma maquinaria incrível. Vamos explorar isso. Começando por como a gente sabe que a replicação é semiconservativa. Tem uma fita que já existia e uma fita novinha em folha, certo? Parece lógico, mas como que provaram isso lá nos anos 50? Foi o Mesoson e Stahl, né? Isso, eles mesmos. Foi um experimento muito elegante, de verdade. Eles pegaram bactérias, a famosa E. coli, e cultivaram num meio com nitrogênio pesado, o isótopo 15N. Aí o DNA delas ficou todo marcado, mais denso. Depois eles simplesmente mudaram as bactérias para um meio com nitrogênio normal, leve, o 14N. Tá. E o que aconteceu? Depois de uma geração, só uma divisão celular, eles extraíram o DNA e todo ele tinha uma densidade intermediária, exatamente no meio do caminho entre o pesado e o leve. A única explicação era que cada molécula nova era um híbrido, uma fita 15N antiga e uma fita 14N nova. Se fosse conservativa, teria DNA pesado e DNA leve separados, né? Não foi o que viram. Genial e simples. Nossa, muito bom. Entendi o quê? Uma fita velha, uma nova. Mas e o como? Quem são os operários dessa construção molecular toda? Olha, a protagonista é a DNA polimerase. É ela que adiciona os novos tijolinhos, os nucleotídeos. Mas ela não faz nada sozinha, pensa numa linha de montagem mesmo. Primeiro tem a helicase. Imagina um zíper, ela usa energia, ATP, para ir abrindo a dupla hélice. O lugar onde ela está abrindo a gente chama de forquilha de replicação. Certo, abrindo o caminho. Isso. Só que as fitas separadas ficam meio instáveis, né? Elas podem querer se ligar de novo ou formar umas alças estranhas. Aí entram as proteínas SSB. Elas grudam na fita simples e impedem que isso aconteça. Ok, estabilizando. E tem um detalhe crucial. A DNA polimerase, ela não consegue começar do nada, do zero. Ela precisa de um ponto de partida. Um iniciador ou primer. Um primer. E quem faz esse primer? E por que não começar direto com o DNA? Parece um passo extra. É uma boa pergunta. Quem faz o primer é outra enzima, a primase. E ela faz um pedacinho curto de RNA. RNA. Curioso. Sim. É porque a polimerase só consegue adicionar nucleotídeos se já tiver uma pontinha 3' OH livre pareada com o molde. O primer de RNA dá essa pontinha para ela começar. Depois, claro, esse RNA é retirado e trocado por DNA. Isso até ajuda na precisão, sabe? Porque os primeiros nucleotídeos que a polimerase coloca têm uma chance um pouco maior de erro. Como o primer vai sair de qualquer jeito... Entendi. Uma checagem extra, de certa forma. E a polimerase principal lá na E. coli é a Pol3, né? A Pol1, que foi descoberta primeiro, faz o quê, então? Isso mesmo. A Pol3 é a máquina de alta velocidade. Ela é muito rápida e processiva, ou seja, ela adiciona milhares de bases sem soltar o DNA. Já a Pol1 tem um papel fundamental depois. Ela é quem tira os primers de RNA. Ela tem uma atividade que a Pol3 não tem, chamada exonuclease 5'3', que é como uma tesourinha que corta o RNA pela frente. E aí a Pol1 mesma preenche o buraco com o DNA. Ambas também têm outra função de revisão, a exonuclease 3'5'. Se colocam uma base errada, elas percebem, voltam um pouquinho, tiram e colocam a certa. É o proofreading. Uau! Várias ferramentas especializadas. Mas ainda tem uma coisa que me intriga. As fitas do DNA são antiparalelas, né? Uma corre num sentido, a outra no sentido oposto.
Mas a polimerase só constrói em um sentido, 5' 3'. Como é que as duas fitas são copiadas ao mesmo tempo se a forquilha está andando numa direção só? Ah, essa é a beleza da replicação semidiscontínua. É um quebra-cabeça que a célula resolve de um jeito muito esperto. Uma das fitas, que a gente chama de fita contínua ou leading strand, não tem problema. Ela é feita continuamente na mesma direção que a forquilha avança. Tranquilo? Ok, essa foi fácil. E a outra? A outra, a fita descontínua, lagging strand, está no sentido errado em relação ao movimento da forquilha. Então, o que acontece? Conforme a helicase vai abrindo a dupla hélice, essa fita molde vai ficando exposta. Aí a primase faz um primer, a Pol-3 sintetiza um pedaço de DNA na direção 5'3', até encontrar o primer anterior. Esse processo se repete, formando vários pedacinhos curtos, são os famosos fragmentos de Okazaki. Cada um deles precisa de um primer de RNA para começar. Fragmentos de Okazaki? Lembro de ter lido sobre o experimento deles com radioatividade que mostrou justamente esses pedacinhos se formando. Exatamente. Foi assim que eles descobriram. Aí, depois que a Pol-3 fez os fragmentos e a Pol-1 trocou o RNA por DNA, ainda ficam umas quebras entre eles. Quem une tudo é a DNA ligase. Ela faz a ligação final, gastando energia NAD+ nas bactérias, ATP nos eucariotos, para deixar a fita completa. Incrível essa coordenação toda. E você falou que a Pol-3 é super rápida e não solta o DNA. Como ela consegue essa aderência para deslizar tanto tempo? Ah, tem mais um truque aí. É uma outra proteína chamada grampo deslizante, o sliding clamp. Na E. coli, é a subunidade beta da Pol-3. É literalmente uma proteína em forma de anel, uma rosquinha mesmo, que envolve a dupla fita de DNA. Esse anel é colocado no DNA por um outro complexo que gasta ATP para abrir e fechar o grampo. Uma vez no DNA, o grampo desliza livremente, mas mantém a Pol-3 presa ao molde. Isso aumenta drasticamente a processividade dela. Ela não fica caindo toda hora. Uma rosquinha molecular, que demais. E a precisão, a gente falou do proofreading, mas como o sistema todo garante tão poucos erros, é impressionante, um erro a cada bilhão de bases, se disse. É, a fidelidade é altíssima. São vários níveis. Primeiro, a própria célula controla para ter as quantidades certas de cada tijolinho de DNA, os DNTPs. Depois, a própria polimerase tem um sítio ativo muito específico que favorece a entrada do nucleotídeo correto, por geometria mesmo. Aí vem o proofreading, essa correção imediata da isonuclease 5'3', que pega a maioria dos erros que escapam. E além disso tudo, ainda existem sistemas de reparo que agem depois da replicação para consertar o que passou. É uma segurança em múltiplas camadas. É fundamental para evitar mutações, né? Para manter a estabilidade do genoma. E em organismos mais complexos, tipo a gente, os eucariotes, é a mesma história. Os princípios básicos são universais, sim. Replicação semiconservativa, forquilha, primers, leading e lagging strands, tudo isso. Mas tem diferenças importantes por causa da escala e da organização do nosso DNA. Nossos cromossomos são lineares, não circulares como nas bactérias, e são muito, muito maiores. Se tivesse uma origem só, levaria semanas para replicar tudo. Então, a replicação começa em múltiplas origens ao longo de cada cromossomo. Ah, para acelerar o processo. Faz sentido. Exato. E a gente tem mais tipos de DNA polimerases. A Pol-alfa funciona junto com a primase para iniciar a síntese. Depois, as principais trabalhadoras são a Pol-delta, na fita descontínua, e a Pol-epsilon, na contínua. E tem a Pol-gama, para as mitocôndrias. Mais especialização. Isso. E o grampo deslizante nosso também é diferente. Chama-se PCNA. Ele tem a mesma forma de anel e a mesma função do grampo bacteriano, mas é formado por 3 subunidades idênticas, enquanto o da E. coli tem 2. Um exemplo bonito de evolução convergente. Estruturas diferentes que evoluíram para fazer a mesma coisa. Que legal. E a remoção dos primers de RNA? É a poli-I também? Nos eucariotos é um pouco diferente.
Envolve outras enzimas, como a RNase H1, que degrada o RNA do híbrido RNA-DNA, e uma outra chamada FEN1, que tira o último ribonucleotídeo e prepara para a ligase agir. Um pouco mais complexo, mas o resultado final é o mesmo. Nossa, quanta informação. Então, tentando resumir, a replicação do DNA é semi-conservativa. Precisa de uma orquestra de enzimas, helicase para abrir, SSB para estabilizar, primase para começar com RNA, as polimerases tipo A3, I, delta e epsilon para construir, a ligase para unir. Tem o truque da fita contínua e descontínua com os fragmentos de Okazaki por causa do antiparalelismo. E mecanismos como o grampo deslizante e a correção de erros garantem uma velocidade e uma fidelidade assim inacreditáveis. É isso. Perfeito. É um processo fundamental, um balé molecular que garante que a informação genética seja passada de geração em geração com uma precisão extraordinária. É a base da continuidade da vida. Fica só uma pulga atrás da orelha, pensando nesses cromossomos lineares dos eucariotos. Se a polimerase precisa sempre de um primer para começar e a fita descontínua é feita em pedaços, como é que a pontinha final dessa fita descontínua é copiada? Onde o último primer estava, parece que vai ficar uma lacuna, não? Tipo, sempre vai encurtar um pouquinho a cada replicação? Essa é uma pergunta excelente. Você tocou num ponto crucial, conhecido como o problema da replicação das extremidades. E sim, se não houvesse um mecanismo especial, os cromossomos encurtariam a cada divisão celular. Mas existe uma solução. Envolve umas estruturas chamadas telômeros e uma enzima super interessante, a telomerase. Mas aí acho que já é assunto para um outro mergulho nosso, né? Com certeza. Deixa o gancho para a próxima. Fascinante. Muito obrigado. Eu que agradeço.